Olá, caríssimos estudantes. Hoje nós vamos dar início a um conteúdo novo, de ciências humanas. O conteúdo desse quarto bimestre será sobre a Idade Média. O que foi a Idade Média? Quanto tempo durou? A Idade Média ela surgiu no século V e foi até o século XV. Esse período da história, chamado de Idade Média, foi um período de 1000 anos. Então, dentro desse período de 1000 anos, aconteceram muitas coisas. Essa nomenclatura Idade Média, no passado, era chamado de Idade das Trevas. Mas por que as pessoas chamavam de Idade das Trevas? Porque as pessoas acreditavam que tinha sido um tempo ruim, um tempo em que as pessoas não tinham liberdade, democracia, um tempo onde houve grandes perdas, grandes mortes devido à peste negra. Então, por conta disso, as pessoas acabavam chamando de Idade das Trevas. Porém, nós vamos estudar dentro desse capítulo que não foi apenas de algo negativo. A Idade Média também teve muitos avanços e progressos dentro da humanidade. Como surgiu a Idade Média? A Idade Média ela teve início na Europa, a partir das invasões dos povos germânicos, conhecidos também como povos bárbaros, no século V, sobre o Império Romano do Ocidente. Essa época estendeu-se até o século XV, com a retomada comercial e com o renascimento urbano. A Idade Média caracteriza-se pela economia ruralizada, enfraquecimento comercial, supremacia da Igreja Católica e sistema de produção feudal e sociedade hierarquizada. Essa é a Idade Média. Como vocês podem observar, era uma época onde toda essa região aqui era dominada pelas invasões bárbaras. E a gente observa também nesta outra imagem povos trabalhando no campo. Então, a economia daquela época era uma economia rural, ou seja, a agricultura era a prática principal de trabalho deles. Então, podemos dizer que a agricultura ela é uma atividade milenar que veio lá do início da Idade Média. Era a prática mais comumente usada por aqueles povos. Aqui a gente pode ver a formação dos reinos bárbaros, o Império Romano do Oriente, os visigodos, o Reino Franco, Então, toda essa região anglo-saxões, fazia parte do território das invasões dos povos bárbaros. Como deu-se a estrutura política? Prevaleceu na Idade Média as relações de vassalagem e suzerania. O suzerano era quem dava um lote de terra ao vassalo, sendo que este último deveria prestar fidelidade e ajuda ao suzerano. O vassalo oferecia ao senhor ou seu suzerano fidelidade e trabalho. Em troca, ele recebia proteção e um lugar no sistema de produção. As redes de vassalagem se estendiam por várias regiões, sendo o rei o suzerano, ou seja, o mais poderoso, e todos os poderes jurídicos, econômicos e políticos concentravam-se nas mãos dos senhores feudais. Quem eram os senhores feudais? Eram os donos de terra. A sociedade na Idade Média era uma sociedade estática. O que é sociedade estática, professor? Não tinha mobilidade social. Era uma sociedade hierarquizada. Era uma sociedade na qual quem nascia pobre, morria pobre. Quem era nobre e rico, permanecia nobre e rico. Então, era uma sociedade que não tinha muito como você crescer dentro dessa sociedade. A nobreza feudal
era composta pelos senhores feudais, cavaleiros, condes, duques e viscondes. Era detentora de terras e arrecadava impostos dos camponeses. O clero eram os membros da Igreja Católica. Tinham grande poder, pois era responsável pela proteção espiritual da sociedade. Era isento de impostos e arrecadava o dízimo. A terceira camada da sociedade era formada pelos servos. Quem eram esses servos? Eram os camponeses e pequenos artesãos. Os servos deviam pagar várias taxas e tributos aos senhores feudais, tais como a corvéia, que era um trabalho de 3 a 4 dias nas terras dos senhores feudais, a talha, que era metade da produção entregue ao senhor, e a banalidade, que era taxas pagas pela utilização do moinho e do forno do senhor feudal. A gente observa que essas práticas ainda hoje existem, só que com outros nomes. Quando alguém trabalha na terra de outra pessoa, ela paga o que nós chamamos de renda, né? Naquela época eles chamavam de talha. Hoje nós chamamos de renda. Então, como vocês podem observar na imagem, existe uma grande diferença e uma grande separação das classes sociais. A nobreza não se mistura com os servos, os camponeses, que não se misturam com o clero. A economia. A economia feudal baseava-se principalmente na agricultura. Existiam moedas na Idade Média, porém eram poucos utilizadas. As trocas de produtos e mercadorias eram comuns na economia feudal. O feudo era a base econômica deste período, pois quem tinha a terra possuía mais poder. O artesanato também era praticado na Idade Média. A produção era baixa, pois as técnicas de trabalho agrícola eram extremamente rudimentares. O arado, puxado por bois, era muito utilizado na agricultura. Diferente de hoje, né, que o trabalhador agrícola ele tem acesso, né, a máquinas, a outras formas de utilização que facilita a produção. Naquele período era tudo manual. A religião na Idade Média. Na Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso, era detentora do poder espiritual. A Igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento na Idade Média. A Igreja também tinha grande poder econômico, pois possuía terras em grandes quantidades e até mesmo servos trabalhando. Monges viviam em mosteiros e eram responsáveis pela proteção espiritual da sociedade. Passavam grande parte do seu tempo rezando e copiando livros e a Bíblia. A educação e a cultura, juntamente com a arte medieval, como era naquele período. A educação era para poucos, pois só os filhos dos nobres estudavam. Esta era marcada pela influência da Igreja, ensinando latim, doutrinas religiosas e táticas de guerra. Grande parte da população medieval era analfabeta e não tinha acesso aos livros. Já na arte medieval, também era fortemente marcado pela religiosidade da época. As pinturas retratavam passagens da Bíblia e ensinamentos religiosos. As pinturas medievais e os vitrais das igrejas eram formas de ensinar a população um pouco mais sobre a religião. Podemos dizer que, no geral, a cultura medieval foi fortemente influenciada pela religião. Na arquitetura, destacou-se a construção de castelos, igrejas e catedrais. Como vocês podem observar na imagem, a arte e a cultura estão interligadas, relacionadas a imagens sacras. Aqui nós temos um pouco também das imagens, né, de catedrais, de castelos, e
de vitrais, né, das igrejas, né, influenciando aí a religião. Então a religião ela se destacava tanto na sua arquitetura como também nas suas obras de artes. Atividade. Qual é a nossa atividade sobre esse conteúdo? Vocês irão descrever quais são os hábitos que possuímos desde a Idade Média. Como eu falei, nós temos muito hábito ainda de cultivar a agricultura, de pagar renda, né? Em relação também à religiosidade, quais são os hábitos que nós temos? Então, com base nesse vídeo desta aula, vocês irão produzir, tá certo? Descrever quais são os hábitos, né, que nós temos que são resquícios da Idade Média. Um abraço a todos e bons estudos.